É isso? Vamos lá então aqui para nossas últimas questões. Gente, eu quero fazer um registro aqui, porque tem coisas que a gente não pode de maneira alguma esquecer, tá? De maneira alguma esquecer. Faz 5 anos, agora é 22 de março, 5 anos, que a gente começava a tratar de reclusão. A gente passava a tratar de distanciamento social. Faz 5 anos que eu, na posição de diretor de um colégio, recebia comunicados dos órgãos responsáveis pela questão da educação, que eu tinha que sentar numa mesa e me reunir com um grupo de professores e de funcionários de colégio, e eu tinha em mãos 3 documentos: municipal, estadual e federal, para fechar colégio. Faz 5 anos que a gente começava oficialmente a tratar de uma pandemia como um risco real. E também faz 5 anos que a gente teve que lidar com isso. Vamos ficar chorando até quando? Por favor, alguém possa que tá aí me ajudar. Estou com os amigos. Não tem nada de oxigênio, tudo seco. Não é competência nossa levar dentro e nossa levar oxigênio. Nós estamos bem. Não sou governo. Bolsonaro nunca mais. Faz 5 anos que a gente viu nesse país o comando do maior bandido, canalha e genocida. Faz 5 anos, por exemplo, disso aqui, ó, 20 de março de 2020. Anteontem fez 5 anos disso aqui que eu vou colocar agora. Dessa coletiva. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presentes. Dessa coletiva. 5 anos. É difícil se manifestar agora sabendo que fecha um quinquênio e que há 5 anos começava uma trajetória nesse país de mortes, de sequelas, de famílias dilaceradas. 5 anos que dava o pontapé inicial para um período em que nós íamos acompanhar no mundo coisas absolutamente pitorescas, como músicos tocando em sacadas para animar pessoas que estavam confinadas na Europa, desespero na China. 5 anos que a gente começava a receber nos nossos WhatsApp áudios vindos da Europa de pessoas desesperadas, dizendo que estavam encontrando corpos no chão, de pessoas desesperadas dizendo que estavam acompanhando hospitais hiperlotados. 5 anos que a gente começava a acompanhar diariamente nos jornais a atualização do número de internações, a atualização do número de testes dados como positivo, e começava já ali a atualização do número de mortos. 5 anos que nós começamos a entrar numa trajetória de vida em que passamos a naturalizar e normalizar a seguinte pergunta: quantos morreram hoje? 5 anos que nós começamos a normalizar ter que ver jornais dizendo: hoje morreram 500, 600, 2.000, 100 e poucos, 200 e poucos. 5 anos do mundo, mas sobretudo do Brasil, em que a gente acompanhava lives de especialistas falando de projeções de quantos que ainda morreriam.
5 anos que a gente começava uma trajetória em que não se tinha certeza, não de que demoraria ou que seria rápido para a produção de vacinas, não que seria rápida a compra de vacinas, mas 5 anos que começava uma trajetória em que nós começávamos a ver que não havia o interesse de comprar vacinas. Mas havia o interesse de ridicularizar aqueles que estavam morrendo. 5 anos que eu, pessoalmente, começava uma trajetória de diretor de escola, em que eu tinha que começar a comunicar a alunos que o pai tinha morrido, que a avó tinha morrido ou que a irmã estava internada numa UTI. Faz só 5 anos, poxa! Nós não podemos esquecer de algo que faz só 5 anos. Nós não podemos simplesmente começar a agir como se nada disso tivesse acontecido ou como se fosse alguma coisa lá, tipo Segunda Guerra Mundial. Faz 5 anos só. Faz só 5 anos. Em que esse canalha, esse bandido, esse assassino comandou o país levando 1 milhão de pessoas à morte. 1 milhão, porque os 700 mil é subnotificado, nós sabemos muito bem disso. Porque faz 5 anos que começou uma trajetória que na reta final teria que ter um consórcio midiático para nos atualizar sobre o número de mortes, porque simplesmente os órgãos responsáveis, as secretarias responsáveis decidiram não comunicar mais. Porque era para esconder o número de mortos. Faz 5 anos e por isso que eu vou repetir aqui às 14h09. Eu vou repetir aqui. Não dá para aceitar apenas que seja preso por causa do golpe de Estado. Não dá para aceitar que apenas seja preso porque falsificou cartão de vacinação. Não dá para aceitar que seja preso apenas porque vendeu joias. Não dá para aceitar que seja preso porque montou uma BIM paralela ao escritório do crime. Tem que pagar pelos mortos na pandemia. Nós não podemos aceitar que a CPI da Covid seja simplesmente arquivada e que tenha sido transformada apenas num circo nesse país. Afinal de contas, por que ainda estamos aqui? Nós somos comandados por um chefe do executivo que era apenas e tão somente um genocida, um bandido, um canalha, um vagabundo, que riu de famílias que foram dilaceradas, meu Deus do céu. E aí eu pergunto, faz só 5 anos e nós vamos fingir que faz tempo? Faz só 5 anos e nós vamos fingir que simplesmente acabou? Passou? Superamos? Eu nunca disse que nós sairíamos melhores da pandemia. Aliás, eu, enquanto professor e diretor, fui criticado porque eu sempre disse, antes de tudo começar, que nós sairíamos piores da pandemia. Me chamaram de pessimista e eu disse, eu não sou pessimista, eu sou historiador. Sabe por que eu estou afirmando que nós vamos sair piores da pandemia? Porque na história da humanidade, em todas as pandemias, nós sempre saímos piores. Sempre saímos piores de todas as pandemias. A história nos registra isso. Nunca uma pandemia nos fez melhores, e não seria dessa vez. Só que nós simplesmente naturalizamos um vagabundo, um bandido, um criminoso à frente de um país, conduzir todos para o buraco, conduzir para a morte, dizendo que não era coveiro, que não era para ficar de mimimi, oferecendo cloroquina para as emas do palácio. Um bandido, um criminoso, que tem que ser preso por tudo, mas também pelas famílias que ele ceifou nesse país. Porque famílias ceifadas são muito mais graves do que qualquer outro tipo de crime. O golpe de Estado, a tentativa do golpe de Estado foi vergonhosa, vexatória e criminosa, mas as instituições estão lá.
em pé e fortes. As famílias que foram ceifadas nunca mais voltarão a ser o que eram antes. Que o genocida seja preso também. Meu nome é Ricardo Gullit, eu sou médico, especialista em clínica.